O viúvo milionário e seus gêmeos não dormiam em paz. Até que a nova babá negra fez algo que mudou tudo. Aquela mulher está drogando as crianças. A acusação de Glória, a governanta, ecoou através do elegante salão da mansão Whitmore como um tiro. Sr. James, não é possível que duas crianças que ficavam acordadas toda noite agora estejam dormindo como anjos. Ela está fazendo algo ilegal com aqueles bebês. Keisha Williams, apenas 28 anos, permaneceu imóvel no centro do salão de mármore, observando a governanta de 60 anos gesticular dramaticamente diante de seu empregador. As acusações não a surpreenderam. Na verdade, ela havia previsto esse momento exatamente 3 semanas antes, quando foi contratada para cuidar dos gêmeos de 4 anos, que haviam aterrorizado babás por 6 meses seguidos. James Whitmore, magnata do mercado imobiliário e viúvo inconsolável, olhou entre sua governanta de 15 anos e a jovem babá negra que havia transformado seu lar de um lugar de gritos constantes em um oásis de paz. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, suas filhas Ruby e Rosa dormiam 8 horas seguidas todas as noites. Glória, essas são acusações muito sérias, ele murmurou, claramente desconfortável com a situação. Sérias? Senhor James, esta pessoa chegou aqui dos arredores de Detroit sem referências apropriadas. Glória cuspiu as palavras como se fossem tóxicas. E de repente nossas meninas, que gritavam com pesadelos toda noite, dormem como bebês? Algo está muito errado. Keisha respirou fundo, seus olhos brevemente encontrando os de James. Havia algo naquele olhar que não era apenas gratidão pela paz que ela trouxera à casa, mas uma genuína curiosidade sobre quem ela realmente era. Por que uma mulher com sua educação refinada e impressionante conhecimento de desenvolvimento infantil aceitaria um trabalho que fez outras babás fugirem em lágrimas? Se você insiste em investigar meus métodos, Keisha disse, com uma calma que fez Glória hesitar por um momento, sugiro que instalemos câmeras no quarto das meninas. Dessa forma, todos podem ver exatamente o que acontece durante as noites. A sugestão pegou todos de surpresa. Uma pessoa culpada nunca pediria mais vigilância. James franziu a testa, estudando o rosto sereno da babá. Havia algo em seu comportamento, uma confiança inabalável que não se encaixava com uma simples cuidadora de crianças. Nos últimos dias, ele havia notado detalhes estranhos. Keisha falava 13 idiomas fluentemente, citava estudos de neurociência infantil com precisão acadêmica e tinha uma presença que fazia até visitantes importantes respeitarem suas opiniões sobre as crianças. 3 semanas antes, quando a agência de emprego ligou oferecendo seus serviços, ele estava desesperado. 6 babás haviam desistido em menos de 2 meses. Ruby e Rosa, traumatizadas pela morte súbita da mãe em um acidente de carro, passavam as noites gritando, chorando, recusando-se a dormir. A casa inteira estava em estado de exaustão. Glória sempre deixara clara sua opinião sobre esse tipo de pessoa cuidando de crianças de boas famílias. Mas quando Keisha chegou naquela primeira tarde, algo mudou imediatamente. Os gêmeos, que normalmente eram hostis com estranhos, aproximaram-se dela com curiosidade. E naquela primeira noite, milagre, eles dormiram por 6 horas seguidas. Câmeras? Glória gaguejou, claramente não esperando essa resposta. Na verdade, Keisha interrompeu, tirando o celular do bolso. Já gravei algumas de nossas rotinas noturnas para documentar o progresso das meninas. Gostaria de ver? Houve silêncio absoluto. James percebeu uma mudança sutil na expressão de Glória, de desafio para algo próximo de pânico. Ali, no centro daquele salão onde gerações de famílias privilegiadas haviam tomado decisões sobre o destino de funcionários, Keisha permaneceu firme, guardando segredos poderosos demais para serem revelados antes que o momento fosse certo. Se essa história de preconceito disfarçado de preocupação tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu a seguir mostraria que subestimar pessoas por sua aparência pode ser o maior erro da sua vida. Glória não estava disposta a recuar. Em seus 15 anos trabalhando para a família Whitmore, ela havia construído uma reputação de lealdade inquestionável e não permitiria que uma oportunista destruísse sua posição privilegiada na casa. Sr. James, você precisa entender o que está acontecendo aqui, insistiu, caminhando até a janela com vista para o jardim onde Ruby e Rosa brincavam pela primeira vez em meses.
Essa mulher aparece do nada, sem referências apropriadas de famílias respeitáveis. E de repente nossas meninas, que gritavam com pesadelos toda noite, dormem como bebês? Algo está muito errado. James observou suas filhas correndo livremente pela grama, suas risadas ecoando pela primeira vez desde o funeral da mãe. Era impossível negar a transformação. Elas estavam comendo regularmente, dormindo 8 horas por noite e até haviam retornado à pré-escola sem ataques de pânico. Glória, talvez você esteja exagerando. As meninas estão sendo manipuladas. A governanta interrompeu, sua voz subindo uma oitava. E você não vê isso porque está desesperado por uma solução. Mas eu conheço o tipo dela. Chegam humildes, fazem milagres temporários e depois começam a pedir favores para a família. Primeiro um aumento, depois presentes caros para a família, depois acesso às suas contas. Keisha permaneceu imóvel, observando a performance dramática de Glória com uma expressão serena que só irritou mais a governanta. Na verdade, essa reação era exatamente o que ela esperava desde o primeiro dia. 3 semanas antes, quando desceu do ônibus na esquina da mansão Whitmore, Keisha sabia exatamente no que estava se metendo. Crescendo em Detroit, filha de uma faxineira que trabalhava para famílias prósperas, ela havia testemunhado essa mesma dinâmica inúmeras vezes. Funcionários estabelecidos protegendo seu território contra recém-chegados, especialmente quando esses recém-chegados não se encaixavam no perfil certo. O que Glória não sabia era que Keisha Williams tinha um mestrado em psicologia infantil pela Universidade de Michigan. Havia trabalhado como consultora de trauma pediátrico em 3 hospitais e escolhera esse trabalho por razões muito específicas que nada tinham a ver com dinheiro. Sabe o que me incomoda mais? Glória continuou, agora claramente perdendo a compostura. É a calma dela. Uma mulher normal ficaria nervosa sendo acusada de drogar crianças. Mas olhem para ela, está parada ali como se soubesse algo que nós não sabemos. James franziu a testa. Tinha que admitir que a observação de Glória tinha algum mérito. Keisha demonstrava uma confiança quase perturbadora, como alguém que estava 3 passos à frente de todos os outros. Na verdade, Keisha disse suavemente, eu sei algo que vocês não sabem. O silêncio foi absoluto. Glória empalideceu um pouco, como se tivesse invocado algo para o qual não estava preparada. Sei que Ruby acorda às 2h30 da manhã porque sonha que está caindo, exatamente como sua mãe quando o carro capotou. Keisha continuou, sua voz permanecendo calma. Sei que Rosa não consegue dormir até verificar se todas as portas estão trancadas, porque em seu subconsciente a casa não é mais segura, desde que a mamãe saiu e não voltou. James sentiu um frio percorrer sua espinha. Como ela sabia detalhes tão específicos sobre os pesadelos de suas filhas? Ele nunca havia contado a ninguém sobre o acidente, sobre como Amanda foi encontrada. Também sei, Keisha continuou, agora olhando diretamente para Glória, que você tem dito às outras babás da vizinhança que esta família precisa de alguém do mesmo nível social para cuidar das meninas. Mensagens muito interessantes no grupo de WhatsApp dos profissionais domésticos de elite, não são? O rosto de Glória passou de pálido para vermelho em questão de segundos. Como você... eu nunca... Oh, mas você fez. Até sugeriu que eu provavelmente estava aqui para aplicar um golpe no viúvo solitário. Esta é uma citação direta de suas mensagens da quinta-feira passada. James se virou lentamente para Glória, uma expressão de incredulidade crescendo em seu rosto. Isso é... verdade? A governanta gaguejou, claramente entrando em pânico. Como essa mulher tinha acesso às suas mensagens privadas? E por que parecia saber exatamente quais botões apertar? Keisha permaneceu calma, mas seus olhos brilharam com algo que Glória finalmente reconheceu como perigo. Ali estava uma mulher que não apenas conhecia seus segredos, mas havia se preparado para exatamente esse confronto. A verdade, Sr. Whitmore, é que aceitei este trabalho porque sua família precisa muito mais que apenas uma babá. E Glória, ela sorriu suavemente, tem estado ativamente impedindo qualquer progresso real nesta casa por muito mais tempo do que você imagina. Pela primeira vez que conhecia a governanta, James viu genuíno medo em seus olhos. E pela primeira vez que contratara Keisha, começou a suspeitar que havia muito mais naquela mulher tranquila do que aparentava.
cada acusação que Glória fazia apenas parecia fortalecer algo dentro de Keisha, uma força silenciosa que crescia em proporção direta à injustiça sendo tentada contra ela, como se cada ato de desprezo alimentasse um plano muito maior do que qualquer dos presentes poderia imaginar. Querem saber a verdade sobre o que está acontecendo nesta casa? Keisha perguntou, sua voz mantendo aquele tom calmo, que começava a perturbar até James. Então, vamos começar do início. Ela caminhou até a mesa lateral e pegou uma pasta de couro que James nunca havia visto antes. Glória, tem certeza que quer continuar com essas acusações? Porque uma vez que eu abra esta pasta, não há como voltar atrás. O pânico nos olhos da governanta era quase palpável agora. Senhor James, ela está tentando nos intimidar. Este é exatamente o tipo de comportamento manipulador sobre o qual eu estava falando. Mas James observou, fascinado pela transformação acontecendo diante de seus olhos. A mulher que ele havia contratado como babá estava revelando camadas de complexidade que desafiavam completamente suas expectativas. Keisha não era apenas educada, era estratégica. Não era apenas competente, era formidável. Há 3 semanas antes, quando aceitei este trabalho, não foi porque eu precisava desesperadamente de um emprego, é porque recebi uma ligação muito interessante de alguém que vocês conhecem bem. Ela retirou um gravador de áudio do telefone. Doutora Patricia Coleman, a pediatra que tem tratado Ruby e Rosa há 2 anos. Ela me contatou depois que Glória ligou questionando minha competência profissional, antes mesmo de eu começar a trabalhar aqui. A voz clara da doutora Coleman ecoou pela sala. Glória, preciso lhe dizer algo. Keisha Williams não é apenas uma babá comum. Ela tem mestrado em psicologia infantil e se especializa em trauma pediátrico. Quando soube que ela aceitou os gêmeos Whitmore, fiquei intrigada. Uma profissional de seu calibre não aceita trabalho doméstico por necessidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado de crianças brincando no jardim. James olhou para Keisha como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você tem mestrado? Universidade de Michigan. Trabalhei no Hospital Infantil de Detroit por 5 anos, antes de abrir minha própria clínica de trauma infantil. Ela sorriu suavemente. A pergunta, Sr. Whitmore, é por que uma psicóloga especializada em trauma fecharia uma clínica bem-sucedida para trabalhar como babá? Glória estava visivelmente em pânico agora. Isso não faz sentido. Se você é tão qualificada, por quê? Porque aceitei um trabalho que paga 1/10 do que eu costumava ganhar? Porque não era sobre o dinheiro, Glória. Era sobre justiça. Ela retirou uma série de documentos da pasta. 6 meses atrás, James, você demitiu um funcionário de sua empresa por incompatibilidade cultural. Lembra-se de Marcus Johnson, o engenheiro negro que projetou o seu mais recente complexo residencial? James franziu a testa, claramente desconfortável. Marcus? Sim, houve alguns problemas. Os problemas foram que Glória sugeriu ao seu gerente de recursos humanos que funcionários como ele poderiam não se encaixar na imagem Whitmore. Keisha colocou um documento sobre a mesa. E-mail datado de 3 de março, copiado para 5 pessoas do conselho. Glória ficou pálida. Como você tem acesso a e-mails internos da empresa? Porque Marcus Johnson é meu irmão mais novo. A revelação atingiu a sala como uma bomba. E quando ele me contou sobre a discriminação sistemática que sofreu aqui, decidi investigar pessoalmente o ambiente familiar que criou esse tipo de mentalidade profissional. James se sentou pesadamente numa poltrona, processando a informação. Sua governanta, em quem confiara por 15 anos, havia interferido ativamente em decisões empresariais baseadas em preconceito racial, e a mulher que estava transformando a vida de suas filhas era irmã do homem que ele havia demitido injustamente. Marcus perdeu o emprego 2 dias antes do aniversário de seu 3º filho. Keisha continuou, sua voz adquirindo uma intensidade controlada. Passou 4 meses desempregado, quase perdeu a casa, e sua esposa sofreu depressão pós-parto sem tratamento adequado porque não tinham seguro-saúde. Eu não sabia, murmurou, genuinamente chocado. Claro que não sabia. Glória se certificou de que você nunca descobrisse. Keisha se virou para a governanta. Porque pessoas como você operam nas sombras, sussurrando veneno nos ouvidos daqueles com poder de decisão,
plantando sementes de dúvida sobre a competência de pessoas que consideram inadequadas. Glória tentou uma última cartada desesperada. Sr. James, ela está aqui para nos prejudicar. Esta é uma armadilha. Ela planejou tudo isso. Você está certa, Glória. Eu planejei tudo isso. Keisha sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Mas não para prejudicar ninguém. Planejei para expor a verdade sobre como o preconceito opera em famílias como esta. Como se infiltra em tudo, desde decisões domésticas até corporativas. Ela pegou o telefone e mostrou uma série de mensagens. Todas as nossas conversas nos últimos 21 dias foram gravadas com consentimento legal. Informei vocês no meu primeiro dia que estaria documentando meu trabalho para fins profissionais. Cada comentário racial, cada tentativa de sabotagem, cada vez que você tentou interferir no meu relacionamento com as crianças. James observou Glória desmoronar diante de seus olhos. A mulher que ele respeitara como pilar de seu lar havia sido sistematicamente exposta como alguém que operava com preconceitos profundos e perigosos. Os gêmeos estão dormindo porque finalmente tem alguém que entende trauma infantil cuidando deles, não porque estão sendo medicados, mas porque estão sendo tratados por uma profissional qualificada que reconhece os sinais de luto não processado em crianças pequenas. Ela fechou a pasta e olhou diretamente para James. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar permitindo que pessoas como Glória influenciem suas decisões sobre funcionários e sobre suas próprias filhas? Naquele momento, Ruby e Rosa entraram correndo pela porta, suas bochechas coradas de tanto brincar. Papai, Keisha, encontramos um ninho de pássaro no carvalho! A inocência radiante das crianças contrastava brutalmente com a tensão pesada no ar. Keisha se ajoelhou para cumprimentá-las e James observou como suas filhas se agarraram a ela com uma confiança que havia levado meses para desenvolver com qualquer adulto após a morte da mãe. Por um momento, observando a cena, suas filhas finalmente felizes, a governanta em quem confiara exposta como a preconceituosa e a mulher que estava transformando a vida de suas filhas, se revelando como alguém que buscava justiça para seu próprio irmão, James percebeu estar no centro de uma lição sobre como privilégio e poder podem ser usados tanto para perpetuar injustiça quanto para corrigi-la. Mas o que nem James nem Glória sabiam ainda era que Keisha havia documentado muito mais que conversas e mensagens. Ela havia descoberto conexões entre a discriminação doméstica de Glória e as práticas corporativas da Whitmore, que iam muito além do caso de seu irmão. Conexões que, uma vez reveladas, não apenas destruiriam uma carreira, mas potencialmente reescreveriam como toda a elite empresarial da cidade pensava sobre responsabilidade social e as consequências de seus preconceitos. 6 meses depois, a transformação na vida dos gêmeos Whitmore era apenas uma pequena parte de uma revolução muito maior que Keisha havia silenciosamente orquestrado. Marcus Johnson sentava em seu novo escritório na Whitmore Industries, agora como diretor de desenvolvimento sustentável, uma posição criada especialmente para aproveitar sua expertise em projetos habitacionais inclusivos. O salário era 40% maior que o anterior, e ele recebeu participação na empresa como compensação pelos meses de desemprego. A melhor vingança não é destruir aqueles que nos ferem, é construir pontes onde havia muros, criar oportunidades onde havia exclusão e transformar dor em propósito. James Whitmore aprendeu que privilégio sem consciência é uma arma perigosa, mas privilégio com propósito pode reescrever histórias inteiras. Glória tentou usar preconceito como poder, mas descobriu que o ódio sempre constrói castelos de areia. Keisha usou inteligência como justiça e construiu um legado que durará gerações. Se esta história de transformação através da coragem tocou seu coração, inscreva-se no canal, porque às vezes, mudar o mundo começa com uma pessoa corajosa o suficiente para documentar a verdade e estratégica o suficiente para usá-la com precisão cirúrgica.